Muito boa noite, em especial à comunidade guildiana. Eu estou aqui em Santa Bárbara, mas com uma preocupação que tomou-me conta e com certeza deve tomar conta de você. Ainda bem recente, nós passamos por um processo de eleição para a nova direção do museu. O processo que instalou-se é o mesmo processo que ocorrera das outras vezes. Como assim, Inácio? As pessoas se inscrevem, tem uma regra, obviamente, sai o edital dizendo o perfil que os candidatos devem ter. Os candidatos dentro deste perfil se inscrevem, encaminham para Brasília. Brasília, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminha para Brasília, para o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, faz uma avaliação, recomenda aos que foram aceitos, né? E vem aqui, ou melhor, ratifica os que estão na disputa e vem através de um comitê de busca fazer uma entrevista em especial com cada um dos candidatos. Dessa vez nós tivemos 5 candidatos que foram, me ajude aí, deixa eu ver se eu vejo aqui os 5 candidatos. Os 5 candidatos que estavam na disputa, todos os doutores, obviamente. Antônio Carlos Lobo Soares, que eu quero já deixar registrado, que é o nosso mais novo diretor de fato de direito. Vou repetir: Dr. Antônio Carlos Lobo Soares é o nosso novo diretor, inclusive já saiu no Diário Oficial da União, que a doutora Ana Bernaz já não é mais a nossa diretora, foi exonerada da função e assume a condição de diretor o nobre doutor Antônio Carlos Lobo Soares. Mas quem participou do processo, além do nosso diretor já de fato de direito nomeado pelo ministro, em portaria que aqui eu vou ler, participaram também Dr. João Márcio Palheta da Silva, Dr. João Biratã Moreira dos Santos, Dr. Nilson Gabas Júnior e o Dr. Sandro Sandro Percário. Como se deu o processo? Obviamente que aqui eu estou me dirigindo para toda a sociedade guildiana, mas em especial para o Brasil e para o mundo, até porque essa é uma instituição reconhecida mundialmente, né? Pela sua história, pela sua contribuição na ciência, pelos os seus pesquisadores, pela instituição muito valorosa aqui na Amazônia, que tem o seu nome reconhecido, reitero,
mundialmente, mas que para minha surpresa, embora eu esteja aqui com o decreto, e eu também vou ler o decreto, né, que Dr. Antônio Carlos Lobo Soares é o nosso novo diretor, do qual eu tenho, e com certeza a maioria dos servidores tem muito orgulho de tê-lo como diretor. Por quê? Porque participou do pleito de forma como se estabeleceu as regras, tudo que lhe foi pedido dentro das regras, dentre as quais ele ser doutor, tudo foi apresentado. Então, quando a comissão vem aqui em Belém, o comitê de busca, nós tínhamos esses 5 doutores participando do pleito. Obviamente que nós ainda estamos no final de mandato de um governo que se chama, de um presidente chamado Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, ele só deixa de ser presidente do Brasil dia 31 de dezembro, né? Mas nós já temos, através do sufrágio universal dos votos, um novo presidente que assume em 2023. Mas até então é tarefa deste governo ainda nomear, indicar, através de uma lista tríplice, o novo diretor. Então, saiu agora, esses dias, a portaria que nomeou Dr. Antônio Carlos Lobo Soares. Eu vou tentar achar aqui a portaria. Eu pediria até para minha assessoria. Achei já. O que diz a portaria? Eu vou me atentar nesses 2 fatos, já afirmando que, de fato e de direito, nós temos um novo diretor. Vou reiterar, de fato e de direito, nós temos um novo diretor. Até porque já saiu no Diário Oficial da União, né, o designando, e sai aqui a portaria, diz assim: Diário Oficial da União, publicado em 16/11/2022, edição 215, seção 2, página 5. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Gabinete do Ministro. Portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de número 1130, de 11 de novembro de 2022. O ministro, diz a portaria, de número 1130, de 11 de novembro de 2022, ratificando, diz a portaria: o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, no uso da sua competência que lhe foi delegada pelo artigo 6º do decreto de número 9.794, de 14 de maio de 2017.
De quando foi esse artigo, Inácio? Artigo sexto do decreto 9.794 de 14 de maio de 2019, publicado no DOU, Diário Oficial da União, de 15 de maio de 2019, tendo em vista o disposto no decreto de número 10.463 de 14 de agosto de 2020, publicado também no Diário Oficial da União, de 14 de agosto de 2020. Resolve nomear Antônio Carlos Lobo Soares, CPF com 3 números que aqui não estão disponibilizados. Os próximos 3 números são 404. Os 3 seguintes 042 e os 2 últimos também aqui não estão disponibilizados para exercer o cargo em comissão de diretor, código DAS 1014 do Museu Paraense Emílio Guild, MPG, deste ministério, cujo processo não sei de número 01245.0178/2022, traço que não é underline, 53. Então, isso aqui é o Diário Oficial da União. Não dá para ver. Diário Oficial da União, o ministro nomeando o doutor Antônio Carlos Lobo Soares no critério que foi estabelecido. Quais foram os critérios, Inácio? Os critérios: o comitê de busca veio até em Belém do Pará. Como nós tínhamos 5 candidatos, o comitê de busca chama a cada um, eu acho, não sei se é por ordem alfabética ou por sorteio, e em particular pede, depois de observar vossos currículos, antes de chegar aqui, já tem os currículos em mãos, né, com todas as histórias de cada um, através de sua desenvoltura profissional, acadêmica, na área da pesquisa, e pede para cada um fazer uma apresentação de forma individual ao comitê de busca. Mas no Museu Paraense, do qual eu tenho 36 anos e acompanhei esse processo desde a época
Dr. Guilherme de la Penha, em que nós fazemos, desde essa época do Dr. Guilherme de la Penha, nós tomamos a liberdade, que não está formalmente dentro do bojo formal que o Ministério propõe para a escolha do novo diretor. Nós, de forma voluntariosa, fazemos uma eleição entre os candidatos. Esse ano, em particular, nós tivemos do museu 3 candidatos. O nosso mais novo diretor, de fato de direito, reitero, por conta do princípio da legalidade, vou repetir, princípio da legalidade, está dentro da lei, está tudo certinho, e foi nomeado pelo ministro, que é a autoridade e é quem escolhe a partir de uma lista tríplice. Mas nós tomamos a liberdade de fazer uma consulta, uma votação dentro da instituição, e obviamente nós tínhamos 3 candidatos que já fazem parte há muito dessa instituição, 3 doutores, cada um na sua área. Dr. Gabay Júnior, pesquisador, inclusive já foi dirigente desta instituição num outro momento bem recente. Tivemos também o nosso querido Dr. Ubiratã, também um botânico renomado, que colocou o seu nome. E reitero, o nosso diretor já definido através de portaria, Dr. Antônio Carlos Lobo Soares. Pois bem, quero me reportar que antes de o comitê de busca fazer a conversa e a apresentação com a participação efetiva dos funcionários da comunidade envolvida, sem direito a tecer algum comentário, nós fizemos, como em alguns outros momentos, inclusive em determinado momento, nós propusemos um debate que foi uma das mais belas ações nesse pleito. Nós tivemos oportunidade de ver um debate de ideias, de confronto de ideias, de uma turma de um nível muito alto, né? Que teve como mediador Lúcio Flávio Pinto, que eu aqui desejo de saúde, pois está muito doente. Então saímos, a princípio, a Associação dos Servidores do CNPq, hoje servidores, Associação dos Servidores do Museu, que ela também se agrega muito com a Associação dos Servidores também dos institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia, até porque participa do fórum de CIT, e através do nosso presidente da associação, nosso queridaço Mário, fizemos uma assembleia enquanto servidores, provocada pela associação, mas em consenso
com a comunidade guildiana, e na Assembleia nós definimos que era necessário que, além da apresentação individual ao comitê de busca, que eles também nos oportunizassem, os 5 candidatos, 2 ou 3 dias antes, uma apresentação de cada um, para que nós pudéssemos não somente avaliar a cada um e fazermos algumas perguntas que foram ali definidas, 3 ou 4 perguntas que foram feitas, e nós tivemos uma apresentação de cada um muito produtiva. 15 minutos para cada um se apresentou, depois vieram as perguntas, depois nós os liberamos, mas antes, observem só, a nossa tarefa enquanto interessados, prioritariamente os servidores, de uma forma muito altiva, de uma maneira de querer cada vez mais que essa instituição esteja mais fortalecida, e ainda mais o processo democrático. Antes de acontecer essa apresentação, na Assembleia que nós fizemos com os servidores que a associação chamou, ficou definida na Assembleia que nós encaminharíamos uma carta de consenso entre os servidores naquela Assembleia. Nessa estava contida dentro os nossos anseios, os nossos porquês e também os porquês dos candidatos quererem ser diretores do museu. Não tivemos mulheres candidatas, colocaram somente os homens candidatos. Então nós oferecemos uma carta de intenção de como nós queríamos ver essa instituição avançar a partir da nossa visão, e boa parte dessa turma já é uma turma que está há muito tempo. Nós temos uma turma de 88 e temos uma outra turma muito mais bem recente, mas uma turma nova de muito acúmulo e de muita vivência e de muita experiência na sua área. Então nós propusemos, está aqui o que nós queremos, mas também nessa carta que foi encaminhada para cada um dos 5, tinham 3 perguntas. As 3 perguntas era para ser respondida por cada um, as mesmas perguntas. Então nós tivemos acompanhando, e eu em especial, você pode ver lá na minha página, na Web TV Sangue Bom. Nesse dia nós fizemos do início ao fim a apresentação dos candidatos ao vivo. Inclusive eu recebi muita mensagem do Rio, de outras pessoas envolvidas com a ciência, com a pesquisa, com o ensino e pesquisa se aproximam muito. Recebi muitas mensagens agradecendo pela nossa contribuição, e foi de um processo muito bonito, que a cada vez nós
vamos nos aprimorando cada vez mais. Mas o processo legalista, que não vem deste governo, vem dos outros, 2 dias depois ou 3 dias depois, no mesmo espaço em que houve a nossa Assembleia dos Servidores com os pretendentes, os 5 pretendentes, nesse mesmo espaço esteve o Comitê de Busca, que nos fez o convite para participarmos como ouvintes de forma separada. Ou seja, salvo engano, houve um sorteio, ou eu não sei se foi de forma alfabética, mas se tinha um período, um tempo para cada um fazer a sua defesa diante ao comitê de busca. Então imagine que tenha sido 15 minutos para cada um, salvo engano foi isso. Então cada um se apresentou, contou a sua história, os seus porquês, a sua formação, como via o museu, como entende ele nesse cenário que está colocado aí, né, para o futuro do Brasil, a Amazônia como ponto hoje de uma discussão muito forte a nível do mundo, mas houve uma apresentação de cada um em separado. Então vinha um, se apresentava, mas outro ficava lá de fora, distante. Não tivemos transmissão de ninguém e nenhum dos candidatos pôde ver o outro. Um pouco de licença aqui só para tomar uma água. Sim, nós tivemos apresentações belíssimas, todos eles muito qualificados, e o mais bonito foi o que sempre ocorreu dentro da instituição: a aceitação. É o mesmo processo que acontece na Universidade Federal do Pará e nas outras instituições de ensino e pesquisa. Comitê de busca e lista tríplice. Então, depois disso foi encaminhada uma lista tríplice e agora saiu a nomeação do nosso já diretor, porque já foi publicizado no Diário Oficial da União, Antônio Carlos Lobo Soares, um servidor que ama a instituição, que fez o seu doutorado e que se mostrou dentro do que lhe foi exigido. Porém, na contramão disso, uma turma de dentro do museu, que aí é que eu fico preocupado, é a mesma turma que combate a turma que está lá no Almirante Barroso, que diz que a turma lá é boi, porque não aceita o resultado das eleições. Lá foi sufrágio universal do voto, mas não foi diferente também, no meu entendimento, na disputa do convencimento de quem conhece a instituição, de quem foi propositivo, de quem convenceu e chegou com o ministro e disse: olha, tem esses 3 nomes, eu imagino, aqui eu estou imaginando, nós achamos que este deve ser. Só que essa turma faz o seguinte: começa a lançar, que aí eu vou tomar a liberdade para chamar ele de vigarista.
vigaristas, mau caratismo, pilantras, presunçosos, soberbos, e são os mesmos que falam em democracia, vamos respeitar a democracia. Eu trabalho com jornalismo, ainda há pouco tive lá na minha associação, ADJAN, que é a Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia, né? Há quase 8 anos, mesmo não tendo a formação acadêmica, mas pela minha atuação na cidade, no estado do Pará, eu fui reconhecido pelo meu trabalho de forma muito bonita, né? Fiquei muito contente. Fiquei entre os 50 melhores jornalistas do estado do Pará pelo trabalho que nós desenvolvemos, pelo jornalismo que nós fazemos através das plataformas digitais, pela Web TV Sangue Bom, que faz um trabalho ao vivo, entra ao vivo, e pelo jornalismo independente, Sangue Bom Jornalismo, que esse é muito mais escrito. A Web TV, ela é as duas coisas. Ela entra ao vivo, com matérias contundentes, e jornalismo ao vivo. O jornalismo independente, né? Ele é muito mais de formulação de artigos, de proposição e de algumas outras questões. Para que vocês tomem uma ideia, hoje de manhã fui abordado, né, por alguém do museu. Eu vou preferir não citar se é homem ou se é mulher, mas essa pessoa me disse: nós vamos questionar o pleito. Nós vamos questionar o pleito, porque não é justo que um pesquisador não assuma a direção. O que é correto é um pesquisador assumir. E eu me questionei. Eu digo, aonde é que está no edital que tem que ser pesquisador? O edital, salvo engano, diz que tem que ser doutor. Necessariamente nós tivemos, na sua grande maioria, até onde eu entendo, Fórum de la Penha, se me foge a memória outro nome, só pesquisadores, querido. E o Dr. Antônio Carlos Lobo Soares é um pesquisador também, mas eu não vou entrar no mérito dessa linha. Eu só vou entrar no mérito da presunção, da soberba, da covardia e de uma coisa que eu não tenho nenhum problema de dizer. Deixe de ser pilantras, deixe de querer o museu para vocês. Tá bom, rapaz, assumam. O processo, ele não foi ditatorial. Não adianta vir aqui, como eu vou ler em 2 postagens aqui, fake news, de 2 sites que talvez nem existem, de vagabundos. Isso aqui é matéria plantada, mas eu vou ler para vocês porque não tem nenhum problema, para querer prejudicar o nosso já diretor nomeado, já é o nosso diretor, Dr. Antônio Carlos Lobo Soares. E soube disso ainda há pouco, porque como jornalista as pessoas me passam e me passaram: Inácio, olha aí essas 2 coisas que estão rolando aqui e eu quero te socializar. Vou ler para vocês. Uma de um vagabundo, vou repetir, uma de um vagabundo, vou ler o nome dele, que ele colocou no Twitter dele. Vagabundo, presta atenção, o que ele coloca é o Endel Menezes, esse vagabundo aqui, que ele não tem coragem de dizer isso na minha frente, muito menos na frente
da nossa gente do museu, porque eu não acredito que a nossa gente seja covarde em tentar se insurgir contra um processo democrático. Mas os vagabundos, vou repetir, mas os vagabundos estão dizendo que o Antônio Carlos Lobo Soares foi bancado pelo deputado Éder Mauro e que é um bolsonarista de carteirinha, mas também foi bancado pelo deputado federal reeleito, assim como o Éder Mauro, pelo Joaquim Passarinho. Queridos, o que vocês estão querendo? Não respeitar? Ou o presidente não tem mais direito a fazer nada? Agora ele não é mais nada. Ele só é capacho de quem vocês acham que deve assumir. É a turma do PT que vocês querem? Eu sou um cara que eu fui pra frente. Trabalhei para que o Lula fosse eleito. E eu trabalhei muito mais do que qualquer um desses que está hoje querendo tomar a vaga do meu diretor. É meu diretor. É meu diretor. Foi escolhido pela sua expertise, pelo seu acúmulo, pelo seu esforço em fazer doutorado, pelo enfrentamento de concepções, pelo enfrentamento de ideias que colocou e, acima de tudo, pelo convencimento que não convenceu tão somente o comitê de busca. Foi uma apresentação rebuscada, foi uma apresentação refinada de quem conhece. E eu conheço, porque eu vim da bilheteria e fui ouvidor bem recente. Eu posso afirmar, eu conheço a história do museu. Então esse vagabundo aqui, se eu for um pouco duro, é porque eu preciso ser duro. Eu sou um cara muito decente e prezo pela decência. Então esse vagabundo, vou repetir esse vagabundo bem aqui, ele diz o seguinte, ele colocou no Twitter dele, o Wendel Menezes, escreve assim: absurdo, afiliado assume diretoria. Absurdo, afiliado do Éder Mauro, do deputado federal Éder Mauro, assume diretoria do Museu Emílio Gueldi, uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Sem formação acadêmica é vagabundo. Tu sim que é vagabundo, que tu não tem a formação que o doutor Antônio Carlos Lobo Soares. Eu sem te conhecer, eu posso afirmar. E eu vou te dar aqui meu endereço: Inácio Guilherme da Silva Leite, Web TV, mora na Doca de Souza Franco, edifício Orion 1144. Me mostra se tu tem mais bagagem do que o doutor Antônio Carlos Lobo Soares. Tu tem muito, é isso aqui, ó. Isso aqui é pirotecnia, isso aqui é covardia, isso aqui é o lixo que vocês estão dizendo, que o lixo é a turma que está se levantando, dizendo que a eleição teve dificuldade, que houve lá alguma situação que favoreceu o Lula. Mas da mesma forma esse vagabundo diz o seguinte, esse Wendel Menezes, só que ele não diz isso pro Éder Mauro, pro deputado Éder Mauro, não diz na cara, e não diz também na cara do deputado federal Joaquim Passarinho. E aqui eu não vou entrar no mérito da discussão de quem apoiou ou não o meu diretor e o diretor do museu, Antônio Carlos Lobo Soares, doutor Antônio Carlos Lobo Soares. Vou repetir: Wendel Menezes, absurdo, afiliado do Éder Mauro, assume diretoria do Museu Paraense Emílio Gueldi, uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Sem formação acadêmica, sem experiência com a gestão, sem nada. Sem nada é tu, vagabundo. Tu sim que é sem nada, porra. Não pensa vocês que vocês vão criar
fazer uma pirotecnia e a turma do museu, e aqui eu já vou me colocar à disposição para comprar essa luta. Porque essa luta, se vocês se ensaiarem, vocês que vão escolher o caminho, se vocês se ensaiarem em querer cair para o lado e tentar se insurgir como vocês se insurgiram, porque eu sei quem são os cabeças disso aqui, e vou soltar as outras duas notas, eu sei o nome de cada um, e vou cobrar duramente, vou ser ácido, porque que democracia que vocês estão pregando quando vocês chamam lá a turma de boiada? Querido, processo, ele não foi criado pelo Bolsonaro, ele é um processo legítimo e legalista. Legítimo e legalista. Quando foi que o Gaba Júnior não passou por esse processo? Quando foi que a doutora Ima não passou? Quando foi que a doutora Adélia, o doutor Guilherme Maia, o doutor Guilherme Maurício Marcos de Souza de la Penha não passou pelo processo? Então o processo, ele está definido como um processo legítimo, cabendo a quem a escolha? Ao ministro. E se ele se reportar ao presidente, e se o presidente tivesse dito é o Antônio Carlos Lobo Soares, fim de papo, meu irmão. Houve o processo. Se vocês quisessem questionar quem é Lula, quem é bolsonarista, quem não é, por que vocês não fizeram antes, porra? Vem fazer agora. Vagabundo se manque. Vagabundo se manque. Não façam isso. Respeitem as caras. Aí tem outra aqui que diz, deixa eu abrir aqui, esse Rede Brasil atual, põe aqui RBA, mas que não é a Rede Brasil Amazônia. RBA, não diz de quem é. Blog na rede, retrocesso amazônico é o tema. Diz o seguinte: no apagar das luzes, governo Bolsonaro muda a direção do Museu Paraense Emílio Guilde. Meu cidadão, como no apagar das luzes se teve processo? No apagar das luzes, se não tivesse processo, passava hoje, amanhã e nomeava. Muito pelo contrário, o processo foi legítimo, porra. Princípio da legalidade. No apagar das luzes, governo Bolsonaro muda a direção do Museu Paraense Emílio Guilde. Matéria plantada de vagabundo, desonesto e pilantra. Há cerca de 2 meses, diz a matéria, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações assegurou que não nomearia novo diretor e sinalizou que deixaria a tarefa para um futuro ministro. Segue a matéria dizendo: o Brasil é definitivamente um país de contrastes e disparidades da dimensão de seu território. Em um único dia, testemunhamos, por um lado, o retorno magistral do Brasil ao campo diplomático. Ao campo diplomático. Deixa eu evitar aqui, porque o negócio aqui, rapaz, não é fácil, rapaziada. No campo diplomático. No campo diplomático internacional, com pauta de retorno e valorização da preservação ambiental e da ciência produzida na Amazônia, enquanto, por outro lado, assistimos à tentativa espúria de captura da mais antiga e uma das mais importantes unidades
produtoras de ciência e conhecimento sobre a Amazônia, o Museu Paraense Emílio Guilde. Continua os vagabundos. O dia 16 de novembro de 2022 foi marcado por um pronunciamento histórico do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP 27, evento em que participou como convidado do presidente do Egito e do consórcio de governadores da Amazônia. Lula coloca o Brasil de volta no protagonismo das discussões mundiais sobre mudanças climáticas e proteção ao meio ambiente, onde a Amazônia tem papel central. No mesmo dia, o vice-presidente e coordenador da equipe de transição do governo, Geraldo Alckmin, anunciou os nomes dos membros do grupo técnico que farão parte da equipe de transição de governo, incluindo a área de ciência e tecnologia, importantíssima para o desenvolvimento sustentável do Brasil, sobretudo da Amazônia. No entanto, no alvorecer desse dia, o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, após um processo acelerado, publicou no Diário Oficial da União a nomeação do novo diretor do Museu Paraense, Emílio Guilde, localizado em Belém do Pará. Trata-se do segundo maior museu de história natural do Brasil, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o primeiro. O diretor nomeado é nada menos, olha a vagabundagem, deixa de ser vagabundo, rapaz. Isso aí é nojento, pô. Isso para os cidadãos de bem, isso para aqueles cidadãos que realmente preservam a decência, a honestidade como prioridade. Isso é uma afronta, rapaz. O diretor nomeado é nada menos que um ferrenho seguidor de Bolsonaro, sem formação acadêmica nas áreas de atuação do museu e com pouquíssima experiência em gestão de alto nível em instituição de pesquisa. Continua, ciência de alta qualidade. Há cerca de 2 meses, o ministro Alvim, ao participar no próprio Museu Guilde da inauguração de um centro de exposições, assegurou aos servidores da casa que não faria a nomeação do novo diretor, pois aguardaria a eventual definição do próximo ministro, já que estavam ocorrendo eleições para presidente do Brasil. Paulo Alvim parece ter sucumbido à pressão bolsonarista, provavelmente vinda dos deputados federais Joaquim Passarinho, PL do Pará, e do deputado federal delegado Éder Mauro, os dois reeleitos, PSD Pará. Um PL, que é o Joaquim Passarinho, e o Éder Mauro, PSD. Este último delegado, um dos maiores apoiadores
e defensores de Jair Messias Bolsonaro na Câmara dos Deputados e padrinho do diretor nomeado. Que vergonha. Que vergonha. É o que eu sinto no meu coração. Que vergonha. A que ponto, que lixo vocês são, a que ponto vocês chegam. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, desse modo, quebrou o protocolo e exonerou sem aviso prévio a atual diretora e nomeou o arquiteto Antônio Carlos Lobo Soares antes de qualquer discussão prévia com a equipe de transição. Esse cidadão, tu acha que é preciso discutir? O presidente não é presidente, porra. Eu não votei nele, mas ele é o presidente, rapaz. Respeitem, rapaz. Ou vocês querem que o Lula já, porra, dá logo aí. E o Lula é um cara que tem meu respeito, todo mundo conhece. Mas a partir dessa leitura de vocês, lixo, uma leitura de uma gravidade imensa, de um retrocesso na democracia, da qual vocês pregam, arrotam, mas não vivem. Porra, nos trazem. Para mim não me traz espanto, porque eu conheço toda a pilantragem aí dentro do museu. Eu vou repetir. Para mim não me traz estranheza, porque eu conheço cada pilantra aí dentro do museu. Homem e mulher. O Museu Guild, em seus 156 anos de existência na Amazônia, é uma instituição sistematicamente que produz ciência de alta qualidade, forma recursos humanos, mantém inúmeras coleções científicas das áreas da socio e da biodiversidade e recentemente está engajado no processo de produção de inovação tecnológica com registro de patentes de produtos e serviços, contribuindo assim significativamente para a melhoria da vida da população da Amazônia, em especial do estado do Pará. Não apenas a ciência está intrinsecamente ligada ao Museu Guild, mas a própria história do Brasil. Foi Emílio Guild, o pesquisador suíço, que dá nome ao museu, que contribuiu de forma determinante no final do século XIX para a decisão da Comissão de Arbitragem Suíça de atribuir resultado favorável ao Brasil na questão do contestado do Amapá. Se hoje o Amapá pertence ao Brasil, devemos muito à intervenção de Emílio Guild, que foi inclusive o primeiro diretor do então chamado Museu Paraense. Caminho de reconstrução. Desde então, os trabalhos realizados por pesquisadores do museu, Emílio Guild, contribuíram e contribuem para o conhecimento científico, para a elaboração de políticas públicas voltadas para a Amazônia. O museu foi responsável pelo reconhecimento e delimitação territorial da determinação de diversas terras indígenas, pela coordenação de grupo de trabalho para a elaboração do zoneamento ecológico-econômico do Pará e pelo zoneamento ecológico-econômico
da BR-163, a elaboração de leis estaduais, entre elas a que estabelece a lista de espécies ameaçadas do estado do Pará, e aqui identifica e define os processos sucessórios de vegetação secundária para fins de gestão ambiental, pelo gerenciamento costeiro do estado do Pará, em conjunto com a Universidade Federal do Pará. O estudo e reconhecimento pelo IFAM de todas as línguas indígenas brasileiras, pelo descobrimento por pesquisadores do Museu de 587 espécies novas da biodiversidade amazônica, fauna e flora, somente nos 10 primeiros anos do século XXI, entre outras ações. A despeito dos grandes avanços, ainda há muito conhecimento a ser produzido e aproveitado na forma de inovação tecnológica, em um contexto em que o país deverá retornar à normalidade. A Amazônia deve retornar à realidade amazônica valorizada, conservada e seus povos respeitados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito, tem sinalizado fortemente que a Amazônia terá o protagonismo devido em seu governo, e isso é reconfortante. Quem estiver, portanto, à frente do desafio de administrar uma instituição sesquicentenária como o Museu Guild, com um número absurdamente reduzido de pessoal e de recursos orçamentários, terá um trabalho hércules a empreender em um longo caminho de reconstrução a percorrer. Um gestor bolsonarista tende a seguir fora dos parâmetros de uma administração transparente e em linha oposta às tradições institucionais pelos corredores da instituição. Já se ouve, por exemplo, que uma das prioridades do diretor recém-nomeado, ele não é recém-nomeado, rapaz, ele é o diretor, porra. É recém-nomeado? Nesse contexto que vocês querem colocar para tentar enganar, ele pode até ter sido recém-nomeado ontem, hoje ele já é teu diretor e meu diretor. Será privatizar o Parque Zoobotânico, um espaço central da cidade de Belém, onde famílias vão aos fins de semana e feriados para ter contato com exemplares da biodiversidade amazônica, fauna e flora, visitar o aquário mais antigo do Brasil ou adquirir conhecimento no recém-inaugurado Centro de Exposições, onde uma exposição sobre transformações da Amazônia tem feito grande sucesso. Privatizar o Parque Zoobotânico representará o maior retrocesso no estabelecimento e na condução de uma política
efetiva de comunicação em ciências, pois é justamente no espaço físico do museu em que os resultados das pesquisas científicas se transformam em informação de qualidade ao público de cerca de 300 mil visitantes ano. É imperativo, nesse contexto, que a atual equipe de transição, juntamente com o meio político representativo dos interesses da divulgação e do conhecimento científico, da preservação ambiental e do apoio ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, façam uma forte ingerência junto ao ministro da Ciência, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, para que ele revogue a portaria de nomeação do diretor, ou que o novo ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações, a tomar posse em janeiro de 2023, assim o faça. Sem isso, não será possível ao Museu Guild implementar sua missão institucional de tanta relevância histórica à Amazônia, ao Brasil e ao mundo. A manter-se o atual diretor, a instituição estará fadada ao ostracismo e ao esquecimento, o que para um museu de história natural equivale ao seu fim. Rogério Augusto Borba é pós-graduado em Administração Pública da Universidade de Eliot, Watt, campus de Edimburgo, Escócia. É cidadão, Rogério, vai te mancar, rapaz. Vai te mancar, cidadão. Tu cai numa esparrela dessa, por qual razão? O que é que tu tem por trás? O que é que tu conhece de museu? O que é que tu conhece de vida de dentro da instituição? Escrever esses artigos assim, eu também sou muito bom, querido. Eu faço isso com uma maestria, porra, rapidinho. Ainda mais dessa maneira aí, sem conhecimento e querendo desqualificar e querendo desmerecer. Então, para ti, cidadão, eu vou te repetir, te manca, deixa de entrar nessa história desses presunçosos, soberbos e quadrilheiros que dizem que são a favor da democracia, mas num processo que ele é legalista e ele é democrático, porque ele nunca foi questionado antes, só é questionado agora por um grupeiro lá do museu que quer tomar a qualquer custo e que sabe que vai levar couro, porque estão acostumados a dominar, é uma casta que está acostumada a dominar o museu, fica se utilizando e fazendo esse tipo de imundície, de covardia. Então tá dado o meu recado. Se meterem a cara, eu e tantos outros servidores, nós vamos nos organizar e eu quero ver quem é que vai ter força para segurar essa luta, que não é a luta dos punhos, mas é a luta das ideias. Vocês são perdedores e querem fazer com que os outros sejam perdedores, porque vocês fazem os funcionários da casa, como eu, que tenho 36 anos, e tantos outros que têm o mesmo tempo, nos desestimularmos por conta dos acertos, dos acordos e da bandidagem que tem aí dentro. Vocês podem estar com processo contra mim, mas é só ver as licitações, é só ver aí para quem é dado as coisas. É como vocês quiserem. Se vocês mostrarem a cara e quiserem entrar em campo nesse joguete, vocês vão ter
um duro enfrentamento comigo, Inácio, em particular, e eu não preciso de muita gente, mas eu tenho certeza que a nossa turma de servidores não vai abrir mão desse processo por conta do grupelho que é muito mama. O que, Inácio? Muito mama na teta lá do museu. Respeitem as caras, respeitem o novo diretor do museu, que se chama Dr. Antônio Carlos Lobo Soares. Tomem vergonha nessa cara de vocês. Se vocês não quiserem se adequar, peçam pra sair. Peçam pra sair, porra. Ai, porra. Ou vocês nunca experimentaram ser tratado como servidores comuns. Vocês há muito que fazem esse joguete, esse jogo sujo para se manter num poder que é muito pequeno, mas para vocês ele é um poder, entendeu? Que vocês não conseguem sair de lá. Sabe por quê? Porque só sabem trabalhar lá dentro e tem a visão míope. Tem o que? A visão míope. Tá dado o recado. Se quiserem meter a cara, eu, Inácio Guilherme da Silva Leite, que já fui ouvidor, mas passei pela portaria, eu vou comprar essa história de frente e vou trabalhar, bater em cada sala para mostrar o que vocês estão querendo fazer com um novo diretor eleito, um diretor de carreira, um funcionário de carreira que conquistou com muito custo, com a sua expertise, fez um enfrentamento de forma bonita, que é essa é a palavra, de forma bonita, que agradou a tantos, e um grupelho de fascistas, vocês sim que são fascistas, e lixos, respeitem. O recado está dado, dito está.